Fala, turma. Falar do Tigar 11. Faz um tempo que eu não falo a respeito do fundo. O fundo aí tem um risco maior pelo desenvolvimento dentro do portfólio. Vamos dar uma olhada no último relatório aqui de julho 25, o que tem quando enquanto eu gravo esse vídeo aqui. A gente vê que no fundo ele pagou R$ 1, a ideia é seguir pagando esse 1. A gente vê que o dividend yield fica 1,22. Então, geralmente quem inicia olhando sempre esse dividend yield de 1,22, a cota segue caindo, e aí o dividendo caiu, mas a cota segue caindo um pouco mais, então o yield sempre fica ali em cima do 1%. A quantidade de ativos aqui de 200, carteira bem diversificada, patrimônio líquido 2,6 bi. Vamos dar uma olhada aqui nas obras do fundo, como é que está a questão de atrasos, pagamentos, etc. Né? Que eles trazem destaque aqui o Hart House. As obras foram iniciadas em março de 23, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 26. A incorporação contempla aqui 229 unidades, possui um valor geral de vendas aqui de 77 milhões, 154 do Tigar. Ao final de julho de 25, o empreendimento contava com 78% das obras executadas e 84% das obras vendidas. Então isso aqui é sempre interessante. Quando a gente vê uma obra que o fundo ele tem participação, tem essa questão aqui, né? De preferência ter as vendas à frente da execução da obra. Então não corre risco aí de repente de faltar dinheiro ou ter algum problema. Claro que tem a questão de inadimplência que a gente vê nesse caso que ela está mais baixa que a média do portfólio aqui de equity do fundo, né? 2,67. Então tá legal, a obra vai ser entregue aí, praticamente tem tudo vendido. Aí nós temos aqui separado por segmento, então a gente vai dar uma pincelada para olhar, né? A inadimplência no urbanismo acumulada, a gente vê que na média do portfólio anda junto. A inadimplência em si aqui, considerando a Selic, vou ser bem sincero, eu achava que teríamos mais inadimplência. Né? Quando eu estava olhando o relatório, resumindo, eu achava que teria mais inadimplência, considerando a Selic a 2 dígitos há bastante tempo, os desenvolvimentos, os próprios CRIs, em outros fundos imobiliários que têm aí investimentos em construções, me espanta, de fato, essa baixa, entre aspas, aqui, baixa inadimplência. Né? Então a gente vê que, nesse caso aqui do urbanismo, a inadimplência baixa, se passa Novo Colorado aqui, isso é um fato relevante, né? Acho que é do Novo Colorado, eu ia falar mais à frente, mas já vamos dar uma olhada, só quero confirmar. Se passa em Novo Colorado, então o fundo ele se desfez aqui, né? Se comprometeu em vender, a gente vê que o valor geral de vendas aqui vem acima até do que era da expectativa, então é até ponto positivo. E esse fato relevante aqui é justamente isso aqui, né? Na qualidade gestora, serve-se do presente fato para comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que o fundo celebrou a venda aqui da sua participação na Viel Participações. A Viel detém o controle de duas importantes desenvolvedoras de projetos urbanos no Brasil, a Cipasa e o Novo Colorado. O portfólio objeto da operação ele é composto por 66 loteamentos residenciais localizados em 47 cidades e 14 estados. A tira aqui é de 25%. Então esses aqui são os empreendimentos vendidos aí pelo Tigar, né? Uma tira até interessante. Mas não vai mudar nada no dividendo, né? Para quem acha que de repente vai ter uma distribuição maior, o gestor deixou claro ali que não mudaria. Na incorporação, a gente vê que aqui vem um pouco mais baixo o valor geral de vendas, aqui de 18 milhões, a expectativa aqui era de 28. A inadimplência aqui da incorporação também andando, estava mais baixo, subiu um pouquinho agora em relação ao portfólio. As multipropriedades, né? Atualmente essa classe de ativos possui apenas um empreendimento lançado, que a gente vê que no mês de julho a expectativa era de 52 milhões e vendeu 26. A mesma coisa em janeiro, né? Expectativas de vendas, valor geral de vendas de 55, valor geral de vendas vendido de 24. E geralmente esse descasamento alto aqui é muito porque há uma expectativa que nessas regiões, geralmente multipropriedades estão localizadas em áreas de turismo, como Gramado, por exemplo, tem muito aqui na região sul, em Rio Grande do Sul. Já fui muito abordado por lá para comprar essas multipropriedades. Obviamente eu não comprei, mas são geralmente na metade do ano, no início do ano, que são as férias, é que tem uma expectativa maior de vendas. Mas não é o que aconteceu, né? Só que a inadimplência a gente vê até que tá dentro do portfólio, né?
não é tão alto não. E aí tem a questão de crédito aqui, né? Vamos dar uma olhada no resto do relatório, a gente vê aqui que o retorno aqui total de 92%, considerando o retorno acumulado mais o dividendo pago. O pagamento, né, do dividendo a gente viu nos últimos 12 meses, ele diminuiu, era 15,97 em agosto, passou no ano, né, somando o ano, 12,66, o rendimento acumulado dos 12 meses, o dividend yield, subiu um pouquinho até, porque obviamente a cota caiu mais, né? Então nunca se prendam, a gente fala, repete, mas o pessoal não adianta, né? Quer olhar o yield, né? O retorno total acumulado, deixa eu ver o que eu separei mais aqui. Aqui as receitas de crédito, equity, a maior fonte aqui de receita do fundo. Total de ativos são 200, carteira de recebíveis em equity já performado, 126, em desenvolvimento 14. Então a carteira em si do portfólio do Tigar 11, boa parte dela já está ali não precisando mais de tanto caixa, isso é importante também, né? Aqui o Land Bank, com 18 ativos, urbanismo, incorporação, multipropriedade. A ideia aqui é buscar uma valorização, né? Compra, busca tentar valorizar. Aqui a gente vê os indicadores consolidados da carteira de equity, o valor aqui que já foi vendido e tem a receber, né? 2,4 bi, o estoque mais o Land Bank aqui, que pode chegar a 5, pode chegar, a gente já viu ali que teve a venda de parte daqueles loteamentos, então talvez seja um pouco menos, mas isso aqui é sempre uma estimativa, pode acontecer como pode não acontecer. Eu não sei o que o fundo ele pretende fazer com essa venda, né? Eles venderam aqui, a gente tem que seguir acompanhando para ver qual que é a ideia, se de repente eles vão investir mais em CRIs, ou se eles vão continuar nessa pegada de desenvolvimento. Eu acho que devia mudar um pouquinho a pegada do Tigar 11 aqui, porque a parte de desenvolvimento ela é delicada num país como o nosso. Eu até deixei separado essa parte aqui, ó, Pérola do Tapajós. A gente vê aqui que está 100% vendido, 100% de obras entregues, com 80% de vendas. O PL é 3,39%, porque muitas vezes, isso aqui eu vou falar, que envolve, o que eu vou falar aqui envolve também outros fundos imobiliários ali de papéis que investem em loteamentos, tá? A gente desce aqui, por exemplo, deixa eu descer aqui embaixo, eu tinha separado ele já aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver, acho que eu já passei provavelmente, tinha deixado em destaque, detalhamentos ativos, não é aqui, não é aqui, descrição, aqui ó, detalhamentos ativos, loteamento, esse loteamento aqui, né, é localizado Itaiatuba, Pará, né. Veja só, muitas vezes quando se investe em loteamento, estou investindo em loteamento, um retorno interessante e tal, tem a garantia ali dos terrenos, então, pô, se der problema, não tiver inadimplência, pô, tem a garantia dos terrenos, do próprio loteamento. Aí o que tem que se analisar é aqui, né, o entorno. O loteamento em si, é um loteamento que tem uma boa liquidez, se o fundo vai executar, vamos imaginar que, pô, tem muito atraso aqui, inadimplência e tal, e vai ser executada a garantia, ele vai pegar os terrenos. É fácil vender isso aqui, né, nessa região? Não é fácil, certo? Isso é uma coisa que tem que se levar em conta na hora de escolher fundos imobiliários de papéis que tem loteamentos lá dentro e verificar se esses loteamentos têm uma liquidez de fato, se a garantia é os terrenos do loteamento, que geralmente são os terrenos do loteamento. Então tem que verificar as garantias, se elas de fato têm liquidez ou não tem, porque não adianta dizer que o fundo ele vendeu aqui, sei lá, 50 terrenos e 35 deram para trás, ele vai vender esses 35. Claro que no percentual do fundo, a gente viu ali 3% do PL do fundo, é pouca coisa. Mas aqui do Tigar, né? Mas tem que olhar para outros fundos de papéis quando vocês investem em loteamento para ver o percentual que está naquele loteamento, quanto daquilo de fato é uma garantia ou não, no sentido de que tem liquidez para se vender. A gente já viu no MXRF 11 que tinha garantia lá de um outro prédio, eles executaram. Eu acho que ainda está dentro do portfólio, inclusive, ainda não foi vendido. Buscaram locação para aquele edifício, um edifício menor, foi executado, entrou para a garantia do portfólio, do MXRF, e está lá. Se eu não me engano, ainda está lá. Afetou o rendimento do MXRF? Lógico que não, né? Foi uma porcentagem pequena,
Mas são esses pontos que tem que se atentar, principalmente se você vai investir em fundos imobiliários menores, né, de papéis menores, tá? É algo que tem que olhar. Aqui a gente vê a carteira de recebíveis e tudo mais, boa parte dela aí é 100% entregue. Então, o Tigar, assim, que a gente vê a questão do crédito, né? Tipologia, como é que está distribuído aqui, incorporação, loteamento. A gente vê a carteira aqui de loan to value aqui de 55%. As vendas, a gente vê, esse é um ponto, né? Que as vendas elas estão em 74%, as obras em 87%. As vendas estão atrás das obras. Não que seja um problemão, mas é sempre um pontinho de atenção que tem que ter, né? Se eu não me engano, não era isso, né? Se eu não me engano, eu ia dizer que tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não tem, é isso. Mas o Tigar é isso, é um fundo que, para quem pensa em ter na carteira, pensando numa aposentadoria tranquila, fica evidente que não é o tipo de fundo para se ter. Né? Você não tem uma proteção significativa do teu patrimônio aqui dentro, certo? Você quer um yield maior e tudo mais, tudo bem, aí cabe a você analisar com mais detalhes esse relatório, não só esse, buscar os relatórios passados, buscar o histórico do fundo, né, para daí entender se vale a pena entrar no fundo ou não, e o quanto, né, qual é a porcentagem da sua carteira que você vai colocar aqui dentro. Né? Mas fica aqui o resumo do Tigar 11, vou seguir acompanhando, vou cada 2, 3 meses trazer alguma novidade do fundo para a gente seguir. Né? Gosto de ver esses fundos de desenvolvimento, não gosto do segmento de desenvolvimento, acho que tem muito risco, mas gosto de seguir acompanhando para ver se aquilo que eu falo às vezes faz sentido ou não. Muitas vezes eu posso estar falando besteira aqui também, né? Já que a experiência está mais com os gestores do que a mim, né? Então vamos seguir acompanhando, vou seguir olhando e trazendo essas informações para vocês. Lembrando sempre aqui de curtir o vídeo, dar uma força para ajudar o canal aqui a crescer.